Daniel, eu começo esse bate-papo mostrando para vocês um presente que eu ganhei ontem à tarde, quando fui no Viveiro Cultural, este livro, sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho, com a autora que está falando com a gente diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, para esse bate-papo sobre frases de para-choque de celular. É a segunda obra da Nídila Alonso. Este livro aqui eu ganhei, inclusive, do irmão dela, que é conhecido dos cachoeirenses, o Dilber Alonso. Ele é músico, é maestro. A Nídila é bibliotecária por formação, trabalhou um longo período aqui na UERGS de Cachoeira do Sul, morou vários anos em Cachoeira do Sul, tem um vínculo muito forte e fala com a gente a partir de agora. Boa tarde, Nídila, bem-vindo ao NT Sul, a TV Cachoeira, para a gente conversar um pouquinho sobre esse teu último trabalho. Tudo bem contigo? Tudo bem, Helena, boa tarde. Obrigada por essa oportunidade, por essa acolhida. Que bom que o Dilber conseguiu te entregar um exemplar, com muito carinho. Preciso retocar que eu ainda sou funcionária da UERGS, mas eu atuo no formato remoto. Eu vivi mais de 20 anos em Cachoeira do Sul. E eu cheguei em Cachoeira com 18 anos. Então tenho mais tempo de vida entre os gaúchos do que entre os mineiros, e por isso eu me considero também gaúcha. Com certeza, então, cachoeirense de coração, então, e por convivência e por direito, digamos assim, né? Eu te pergunto agora sobre a tua relação com as letras. Tu é bibliotecária por formação. Quando é que começou essa tua paixão pelas letras e quando, a partir de que momento, tu resolveu transformar essa paixão em livros? Lena, eu já sou formada há quase 20 anos, né, em biblioteconomia, mas eu conto, inclusive, no meu próximo livro, no terceiro, que eu acho que eu sempre gostei muito das letras. Então, quem convive comigo sabe que eu escrevo bilhetinhos, escrevo mensagens. E o assunto, inclusive, desse livro que você tem em mãos são legendas que eu uso no Instagram. Ao longo da pandemia, eu escrevi o primeiro livro, né, que é o Mulheres Selvagens. E assim que terminou a pandemia, eu publiquei. E foi uma estratégia eu acredito que sim, uma estratégia para vencer aquele momento. Eu já tinha saído de Cachoeira, minha família tinha ficado, né? Minha mãe e meus 2 irmãos. Eu saí com o marido e os filhos, e foi muito difícil sair de Cachoeira. Então, a escrita do livro, eu acho que me encontrou exatamente no momento em que eu precisava, ou que fez sentido voltar, fazer o caminho de volta. Tu tem em mãos aí o Mulheres Selvagens, é só para o pessoal conhecer a capa desse... Tem Mulheres Selvagens, isso dá para ver. A partir do Mulheres Selvagens, como é que foi a receptividade e qual o teu impulsionamento para essa segunda obra, Frases de Para-choque de Celular? E eu queria também que tu mencionasse assim, ó, a origem desse título, né? Porque, evidentemente, tu colocou para nomear essa segunda obra, uma cultura, digamos assim, de para-choque de caminhão, de identificação de carroças. Antigamente havia essa identificação de colocar frases e tudo mais. Tu transferiu, é claro, isso para a nossa realidade atual, que é o mundo virtual, né? Por isso, frases de para-choque de celular. Acredito que seja isso. Exato. Foi isso que você falou. Estamos muito menos na estrada, em compensação, estamos muito mais nas telas. Então, o celular vem disso. Como eu falei, eu reuni frases que eu legendo ao longo nas postagens das redes sociais. Mas eu acho que eu não sou a única, acho que, inclusive, isso às vezes é criticado, né? Que postamos nas redes sociais dicas que às vezes a gente não consegue pôr em prática, ou aquilo que a gente não consegue viver. Então, as redes sociais são aquele lugar onde a gente descarrega muito das nossas reflexões. O Frase de Para-choque de Celular permite isso, que a gente simplesmente abra o livro e se depare com frases, com pensamentos e com sentimentos. Só que, quando eu abri o livro, eu fui lá no finalzinho, como eu sou canhota, eu sou sinistra, eu geralmente tenho a tendência de abrir o livro de trás para frente. E aí eu me deparei com a seguinte frase: pensamentos antecedem as ações, assim, pensar antes de agir e agir. É preciso agir, a vida é feita de ações,
tem poder quem age. Esse é o finalzinho do livro. Só que no meio do livro, em vários trechos do livro, tem frases, esses pensamentos, esses sentimentos que induzem a ação. Vou compartilhar com o telespectador. Imagina tudo que vivemos juntos em tantos anos. Dificilmente algo conseguirá ser mais forte que nossa intimidade e cumplicidade. Mas aqui, aleatoriamente, elogie e seja gentil, mesmo com quem te parece forte e não precisar. Todo mundo merece gentileza e elogio. E aí, abrindo aleatoriamente em mais um outro trecho aqui, eu encontro: se você não está hoje fazendo o que você gosta, pense no que gostaria e busque a forma de fazê-lo. Última pesquisa aleatória aqui. Será que a vida é um livro com uma história longa? Ou será um livro com pausas, pequenos goles ou gotas? Seria a vida um livro de frases? Algumas reflexões do livro que a gente está conversando agora. Muitas reflexões, muitos pensamentos e sentimentos seguramente colocados em palavras e em frases, coisas que já estão publicadas. Mas na confecção do livro, tu colocou coisas exclusivas aqui ou apenas foram resgates e pesquisas de coisas já publicadas em tuas redes sociais? Eu falei agora na live, lá no lançamento, que eu me senti uma Marta Medeiros, né, um escritor desses que está sempre publicando em jornal as suas crônicas e, de repente, resolve reuni-las. Então, quando surgiu a ideia de fazer um livro de bolso com essa intenção de abrir rapidamente e beber um golinho, né, de uma frase, de uma ideia, de uma reflexão, a proposta de reflexão, eu sabia que eu tinha esse material na rede social, né, no Instagram. Mas, obviamente, ao escrever, eu fui novamente convidada a rever, a incluir, a fazer acabamentos, né? E sim a adicionar outras reflexões. Ele não tem conexão direta com Mulheres Selvagens, né? Mas Mulheres Selvagens fala de essência, fala de instinto, fala de habilidade, de importância de ser instintiva, de resgatar a sua essência. E o Frases de Para-Choque também é essa busca por ser mais original, essa busca por ser mais assertivo, por ser uma pessoa mais atuante no mundo e principalmente no seu mundo, porque é uma coisa que eu acho que está bem espalhado pelo livro, é o quanto eu acho que mais que fazer pelo mundo, a gente precisa fazer dentro, fazer por si, fazer em casa, fazer pela família, pela mãe, pelos filhos, sabe? Então, eles têm essa conexão porque é de alguém que entendeu que pode ser mais original, mais autêntica. No livro Mulheres Selvagens, eu faço essa correlação da mulher com a loba. E o quanto nós somos mulheres, quanto nós somos responsáveis por deixar um caminho aberto cada vez que a gente caminha. Então, você não vai necessariamente ensinar alguém falando, dando conselho, mas você pode ensinar alguém com a sua vida, né? A gente já sabe que o exemplo arrasta, mas às vezes a gente não se dá conta que só de viver, só de executar uma atividade, criar algo ou fazer simples, ainda que seja fazer bem aquilo que você faz, você está deixando pegadas, você está mostrando para alguém uma forma de viver e deixando um marcador. Então, eu falo no Mulheres Selvagens de deixar pegada, de fazer um caminho e facilitar para quem vem atrás. Inclusive, porque nós já estamos caminhando sobre o rastro de alguém que passou antes. Então, Mulheres Selvagens é uma valorização a outras mulheres. E eu já posso falar do próximo projeto, ou ainda não é a hora? Pode, está na hora. Então, estamos quase encerrando esse bate-papo. E eu queria que tu falasse sucintamente de que maneira tu vai viabilizar esse projeto e de que maneira quem nos acompanha pode, de uma certa maneira, ter contato contigo ou participar dessa iniciativa. E pretendo, então, lançar esse livro, que é Como Escrever o Seu Livro. Tá? Então, ali eu entreguei toda a teoria, né, mas associada a dicas de como melhorar o seu rendimento, a sua criatividade, como reunir isso. Além do livro, eu penso em propor uma oficina. Eu devo ficar aí 20 dias, então vai ser um momento que a gente vai ter que aproveitar
para fazer esse jogo todo e botar todo mundo para escrever nesse período, né? Muito obrigado por tua participação, sucesso, e a gente quer destacar, antes de encerrar, né, que os livros da Nídila estão no Viveiro Cultural, lá no espaço do Viveiro Cultural, onde tem uma biblioteca muito ampla lá. Seguramente você vai encontrar lá os exemplares de Mulheres Selvagens e também de Frases de Para-choque de Celular. Obrigada por tua participação mais uma vez, um grande abraço, Nídila. Obrigada, gente. Obrigada, Lena. Um abraço. Tá aí, então, Daniel, participação da Nídila, cachoeirense de coração, falando com a gente diretamente lá de Natal, Rio Grande do Norte, que daqui a alguns dias vai estar em Cachoeira trazendo suas obras e também este projeto que seguramente a gente vai poder acompanhar para compartilhar com os nossos telespectadores e também, quem sabe, contar com a participação de todos. Volto contigo no estúdio.